Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja hoje celebra os santos mártires Cosme e Damião. Às vezes, alguns católicos têm dúvida de se esses santos são verdadeiramente católicos, já que em outras religiões esses nomes também são aplicados. Não é que esses santos também sejam celebrados, mas nós iremos encontrar esses mesmos nomes. Então, primeiramente, vejamos quem foram Cosme e Damião e depois entendamos o porquê de encontrarmos esses nomes, por exemplo, no candomblé, na umbanda e em outras religiões de tradição africana. Cosme e Damião, algumas tradições, quer dizer, as tradições são unânimes nesse sentido. Eles eram irmãos, nasceram por volta do ano 260 da era cristã, então são antiquíssimos, e exerciam a medicina. Converteram-se ao cristianismo e se encantaram de tal maneira por Cristo que quiseram pregar Cristo a partir da sua profissão, fazer da sua profissão um ministério de evangelização, de modo que eles resolveram não receber dinheiro algum. Imaginem aqui, meus santos, que para a mentalidade da época, isso era muito estranho, aqueles que exerciam a medicina não quererem dinheiro algum. É tanto que eles receberam um apelido, isto é, eram tidos como inimigos do dinheiro. E não era o caso. Não é que eles eram inimigos do dinheiro, eles apenas queriam colocar o dinheiro no seu devido lugar e queriam usar daquela situação que espantaria a muitos como um critério para que os pagãos não duvidassem da reta intenção que eles tinham. Eles queriam o bem daquelas pessoas, mas não apenas o bem físico. Eles não queriam apenas curar os corpos, mas eles queriam curar as almas, levar aquelas pessoas a Jesus Cristo, a verdadeira fé. Estamos aqui já por volta do finalzinho do século III, início do século IV. É quando o imperador Diocleciano sobe ao império e ele decreta uma séria, a mais rigorosa perseguição aos cristãos. Então, é tanto que São Cosme e Damião morrem em 303. Então essa perseguição se deu no finalzinho do século III, início do século IV. Eles foram denunciados como cristãos porque a atitude deles chamava a atenção. Aqueles médicos que curavam muitas pessoas, isto é, Deus tem os seus caminhos para dar a sua chancela ao ministério de algumas pessoas. Então a uns ele concede dons de cura, dons abundantes. Era o caso aqui de São Cosme e São Damião. Isto é, eles viam que Deus era abundantemente generoso no seu ministério, porque curas extraordinárias aconteciam. E contra fatos não há muito argumento. As pessoas, quando começavam a ser curadas, elas viam que eles tinham algo de diferente. Só que eles não adoravam as divindades pagãs e adoravam um Deus desconhecido, Jesus Cristo. O cristianismo estava ainda nascendo naquela região. Então, muitas pessoas começaram a se converter ao cristianismo, a aceitar Jesus e a renunciar às divindades pagãs. Isso atraiu os olhares do Império Romano. Por quê? Porque os cristãos, eles não só desprezavam as divindades pagãs, como os cristãos não adoravam o imperador como Deus.
Então era por isso que os cristãos eram tidos como inimigos do império, inimigos do Estado. E eles foram denunciados como bruxos, que praticavam a feitiçaria e que em nome de demônios eles obtinham a cura daqueles que deles se aproximavam. Uma crítica, uma mentira semelhante à que fizeram com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele expulsa os demônios pelos demônios, pelo dedo de Beelzebu. Então Jesus Cristo também recebeu essa acusação. E eles perceberam que naquela acusação, uma ocasião para se unirem a Jesus. Aqueles que querem seguir Jesus devem se alegrar quando percebem na própria vida traços da vida de Jesus. Traços da cruz, meus irmãos. O que eles estavam dizendo era o quê? Que nós cristãos devemos nos alegrar quando Deus nos honra com a sua cruz. Mais uma vez, sempre que celebramos um mártir, nós somos chamados a rezar e pedir a Deus que Ele nos conceda a espiritualidade da cruz. Infelizmente, o Ocidente perdeu, e muito, dessa espiritualidade. As pessoas buscam o cristianismo, buscam Jesus Cristo, buscam a igreja, porque elas querem algo no sentido, querem algo para este mundo. Que este seja o primeiro passo, paciência, mas que você, depois de um caminho de Deus, caminhando com o nosso Senhor, você não peça a Deus que lhe conceda essa sabedoria que compreende que sofrer por Jesus Cristo, perder algo por Jesus Cristo, renunciar algo por Jesus Cristo, é a grande alegria. E São Cosme e Damião perceberam isso, já tinham expressado isso quando não queriam dinheiro, queriam ser apóstolos de nosso Senhor, sem receber coisa alguma. Aqui lembrando São Paulo, que também não queria receber coisa alguma. Quando foram presos por causa de Cristo, receberam aquela aparente desgraça como uma expressão da graça de Deus. Deus nos escolheu para sofrer por Ele. Foram presos, tentaram matá-los com as pedras, apedrejando-os, eles não foram mortos. Tentaram matá-los afogados, eles não foram mortos. E isso diante da multidão, de muita gente que tinha sido tratado também por ele, e outras pessoas que vieram a conhecer, e as pessoas quando viam aqueles homens passando por aquelas atrocidades e testemunhando o nome de Cristo, aquilo fez com que elas quisessem ainda mais seguir Jesus. É aquilo que um escritor eclesiástico, Tertuliano, ele gostava de dizer: sangue de mártires, semente de cristão. Nós podemos dizer isso de uma outra maneira. Sofrimento de um crente é semente de cristão. Isto é, quando você encontra alguém sofrendo sem perder a fé, quando você encontra alguém sofrendo por Cristo, ou então na sua vida de sofrimento, os sofrimentos da própria vida, mas com alegria espiritual, isso converte e convence muito mais do que uma pessoa que não tem nenhum problema e de que ela crê. Estamos de acordo? Isto é, você tem duas pessoas, uma não tem nenhum problema, uma vida tranquila, uma vida normal, e ela crê em Jesus Cristo. A outra tem tudo para não crer em Deus, no amor dele, na providência dele, mas ela crê. Qual dessas duas vidas é mais eloquente? Qual dessas duas vidas grita a fé em Cristo? Aquela segunda, de uma pessoa diante da qual você para e diz: meu Deus, como é que ela crê? Como é que ela crê na bondade de Deus quando ela passa privação, quando ela passou por tantas provações e tribulações? Como é que ela crê ainda no amor de Deus? Esse questionamento nos abre até a própria fé, porque nos mostra que existe algo de extraordinário naquela vida.
uma pessoa tão sofrida e que demonstra tanta alegria na própria vida. Por quê? Porque ela tem algo de espiritual. Ela tem algo a mais que eu, à primeira vista, não consigo contemplar. Pois bem, os cristãos, então, os pagãos, vendo São Cosme e Damião sofrendo, apanhando, sendo torturados e proclamando Jesus Cristo, eles começaram a se perguntar: mas o que é isso? Por que é que eles fazem isso? Que Deus é esse? E aquilo de alguma maneira os atraiu. De modo, meus santos, que nós não precisamos, poderíamos, mas no primeiro momento, nós não precisamos nem sair buscando sofrimento, mas nós poderíamos oferecer o nosso sofrimento pela salvação dos nossos, isto é, uma doença, uma contrariedade, uma humilhação com a qual você tem que lidar constantemente, uma contrariedade, uma tristeza, uma dificuldade, uma tribulação que a acompanha há muito tempo, e você, ao invés de viver isso sem fruto, você oferece isso ao nosso Senhor pela conversão da sua família, pela sua conversão, pela salvação de uma pessoa em particular. Por quê? Porque o sofrimento unido a Cristo, ele é semente de cristão. Ele é uma profusão de graças. Por quê? Porque quando o nosso sofrimento se une ao sofrimento de Cristo, ele se torna salvífico. Da mesma maneira que o sofrimento desses homens, de todos os mártires, foi uma causa de conversão para tanta gente, ao ponto de tantos santos, repetindo o que Tertuliano disse: sangue de mártires, sofrimento de mártires, semente de cristãos. Pois bem, eles morrem em 303 e o culto a eles se expande, porque aqueles que antes obtinham de Deus, durante a vida, a cura para tantos doentes, mesmo depois de mortos, continuam obtendo. Isto é, continuam intercedendo, porque as pessoas iam ao túmulo deles e obtinham a cura. E isso era um sinal de que naquele mundo pagão em que o cristianismo não era conhecido, era um sinal da veracidade do ensinamento daqueles homens. E o culto se expandiu. No século VI, o imperador Justiniano manda construir uma grande basílica, uma grande igreja para os irmãos gêmeos, e o culto se expande por todo o mundo. Não sei se vocês já prestaram atenção, no cânon romano, na primeira oração eucarística, nós ouvimos os nomes Cosme e Damião. Há muitas igrejas na França, na Espanha, Portugal, na Itália, dedicadas aos santos gêmeos, aos santos católicos, aos santos médicos, aos santos adultos. Sim, por que eu estou enfatizando santos adultos? Porque no século XVI, com a chegada dos africanos em maior número ao Brasil, por N motivos, houve um sincretismo, isto é, uma mistura que não respeita as diferenças das religiões. Houve uma mistura do cristianismo popular com religiões de matriz africana, para que eles adorassem as suas divindades. Eles apelidaram as suas divindades com os nomes de santos católicos. Então, para que eles adorassem os seus ibejis e iereis, que são divindades infantis, eles deram o nome dos santos católicos Cosme e Damião. E isso foi entrou no catolicismo popular, de modo que pessoas não bem informadas pensam que aquelas divindades celebradas no candomblé, chamadas de Cosme e Damião, são os mesmos santos católicos, quando na verdade são duas coisas
totalmente diferentes. Eles tomaram apenas o nome, mas o conteúdo espiritual continua sendo um conteúdo espiritual de matriz africana, de matriz pagã, de origem pagã. Tanto que para eles, essas divindades, essas entidades mirins, são crianças e protetoras das crianças. Vocês percebem que a imagem de Cosme e Damião, da Umbanda e do Candomblé, tem uma criança vestida do mesmo jeitinho que Cosme e Damião. São três. Uma das características é esta. Vocês vão ver que são três crianças. São Cosme e São Damião no tamanho adulto, e uma criança vestida do mesmo jeito, significando as crianças de que eles sejam protetores. Então, embora o Candomblé, a Umbanda, celebrem estas entidades, mas elas em nada têm a ver com os santos católicos. E a pergunta é, mas um católico, padre, pode comer balinhas ou distribuir balinhas no dia de São Cosme e Damião? Não deveria. Não deveria, porque isso será um contratestemunho. Não deveria, porque isso poderá ser mal interpretado, isto é, você é católico, você não tem nada a ver com a Umbanda, mas quer neste dia distribuir balinhas. Não faça isso. Você não fará um serviço nenhum à igreja. Você não fará um serviço nenhum aos santos. Você não fará um serviço nenhum aos cristãos, porque você só vai aumentar na mentalidade dos cristãos de que, na verdade, são a mesma coisa. As divindades celebradas na Umbanda e os santos celebrados na Igreja Católica. E padre, eu posso comer? Eu não aconselharia. O que é que você quer ter comunhão com quem você não tem comunhão? Então, não queira ter parte com essas realidades e muito menos promover. Se você quer distribuir balinhas, você distribua doces no Dia das Crianças. Pronto. Quer distribuir? Faça isso. No Natal. Pronto. Mas não neste dia que será interpretado de uma maneira sincrética e desagradando tanto aos santos. Porque eles morreram, São Cosme e São Damião morreram exatamente porque eles não queriam ter comunhão com o paganismo. Eles estavam lá no meio do paganismo, e porque eles não invocavam aquelas divindades pagãs, e porque eles não curavam em nome daquelas divindades pagãs, e porque eles não cultuavam o imperador, eles foram mortos. E aí vem você e quer repetir, fazer exatamente aquilo pelo qual aqueles santos entregaram a própria vida. Então é claro que absolutamente não convém a um cristão promover tal prática, porque com certeza será facilmente interpretado de uma maneira diferente. Então, nem distribuir e nem querer ter parte para tomar, para pegar essas balinhas, porque podem ser um contratestemunho e uma ocasião para uma pessoa que poderia se converter à fé cristã católica, se escandalizar e se afastar novamente. Meus irmãos, celebramos então esses santos, São Cosme e São Damião. Derramaram o sangue por Cristo. Amaram mais a Cristo do que a si mesmos. Amaram mais a vida sobrenatural do que a vida biológica. Peçamos a Deus, por intercessão deles, essa graça semelhante. Que nós aprendamos a amar mais as coisas do céu do que as coisas da terra. Que nós estejamos dispostos a perder coisas da terra para não perder as coisas do céu. Que nós estejamos dispostos até a passar por dificuldades na terra para que não percamos a glória do céu, para que tenhamos esta sabedoria. Que imagine, e termino, estes santos, para que agradassem, para que fossem amigos de Deus, o agradassem em tudo e fossem fecundos no seu ministério, eles renunciaram tudo. Não é que eles renunciaram à vida apenas quando foram presos.
eles já renunciavam desde o início, quando resolveram, jovens ainda, em torno dos seus 30, quase 40 anos, resolveram exercer a sua profissão sem receber remuneração nenhuma. Eu não estou falando que isso deva ser seguido por todos, pode ser seguido por alguns, mas não estou falando que isso deva ser seguido por todos, só estou falando que o princípio deve ser seguido por todos. Isto é, qual é o princípio dessa atitude? De colocar de tal maneira os valores espirituais em primeiro lugar, ao ponto de estar disposto a renunciar tudo e qualquer coisa. Este é o princípio que você deve colocar na sua vida. Aquilo que Deus vai pedir para que você concretize este princípio, aí vai ser diferente. A uns Deus pedirá uma coisa, a outros Deus pedirá outra coisa. Mas o princípio está ali. Em primeiro lugar, Deus e aquilo que lhe agrada. E depois, as coisas deste mundo. Peçamos então a nosso Senhor, por intercessão de São Cosme e Damião, que nos alcance esta graça, esta sabedoria de colocar em primeiro lugar as realidades espirituais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.